Olá pessoal, aqui é Carolina Pfeffer do Vida Sensacional e o nosso vídeo de hoje vai tratar como os 4 elementos, água, terra, ar e fogo, podem influenciar e podem gerar os nossos bloqueios energéticos. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. E por que isso é importante, né? Estudar a nossa constituição energética. Se a gente tem mais fogo, mais água, mais ar, mais pensamentos, ou terra, né? A gente é mais assim, pé no chão. O que isso traz de bom pra gente? A gente vai entender como isso funciona dentro do nosso ser e também vai observar o que está sendo criado, o que está sendo reproduzido, porque isso é o que está dentro do nosso interior. Então, é uma mão, é uma via dupla. Ao observar o nosso interior, você compreende melhor aquilo que está se materializando, e ao observar aquilo que se materializa e aquilo que já se materializou na sua vida, você consegue entender o que aconteceu, quais foram os elementos que colaboraram para isso, quais as ressonâncias, quais as sintonias que você teve ali ao longo da sua vida para que isso se tornasse real na sua vida, tá? E quando a gente pensa naquilo que a gente deseja, isso é muito importante, porque se eu entendo essa matemática, como que isso chegou até mim, poxa, então para chegar até mim o que eu quero, então é uma lógica reversa. Então, poxa, o que eu tenho que nutrir, quais sentimentos eu tenho que ter, quais sintonias eu preciso ter para aquilo que eu desejo realmente, né, possa se materializar. Qual que é o antídoto? Qual que é a receita certa do bolo para aquilo que eu realmente desejo, tá? Então é por isso que a gente vai estudar esse tema. E a gente vai tratar aqui a teoria dos 7 corpos. Ela foi tratada pela Helena Blavatsky, mas tem muitos indícios que isso são teorias muito antigas, de textos hindus, textos encontrados em capelas funerárias, em textos funerários lá no Antigo Egito. Isso perpassa uma ideia de que o universo ele é dominado pelo número 7. Quer dizer, não é dominado, ele é regido pelo número 7. Então, de acordo com a lei universal, que tudo que está acima é como o que está abaixo, então, se nós temos 7 corpos, o universo provavelmente também tem, é uma probabilidade bem grande, que ele tenha 7 instâncias. Então, da observação das 7 instâncias do universo, se compreende que o ser humano também tem pelo menos 7 corpos. Hoje, o espiritismo, pessoas médiums, pessoas que estudam essa área com mais afinco, dizem que existe muito mais que 7 corpos. Mas, para fins dessa aula, para aquilo que eu quero explicar aqui, eu vou tomar como base essa teoria, porque isso se encaixa, isso a gente consegue compreender qual é o processo de materialização de alguma coisa e de desmaterialização também, tá? Então, a teoria dos 7 corpos diz assim: dentro dos 7 tem os 4 inferiores e os 3 superiores. Os 4 inferiores é chamado assim porque eles estão mais próximos da matéria. Dentre os 7 corpos, só um é físico, só o corpo físico é físico. Os outros são chamados corpos sutis ou etéreos, tá? Então, e os 3 superiores, eles são chamados superiores porque eles estão mais próximos da consciência maior. Mas isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Isso quer dizer apenas a conexão mais íntima de cada grupo, vamos dizer assim. Então, nós vamos ligar os 4 inferiores aos 4 elementos que nós conhecemos, que são os 4 elementos essenciais para que qualquer vida surja aqui e se mantenha. Eu não vou falar aqui de exceções, né? Porque a gente sabe que existem seres, existem elementos, plantas, animais que vivem sem um desses 4 elementos ou com muita escassez de um deles. Mas a gente vai falar de forma generalizada, para que a vida se desenvolva, para que o ser consiga ter seu desenvolvimento completo, ele precisa dos 4 elementos: a terra, o fogo, a água e o ar.
E isso vai ser metáfora e também correspondência para entender como a gente materializa isso a partir desses corpos, desses 4 corpos inferiores, que são os mais próximos do nosso corpo físico, tá? Então a gente vai considerar aqui, a Terra é a soma de tudo que a gente viveu até agora, tá? A Terra é a que dá nutrição, mas ela também é o resultado de tudo isso. É quando você aterra em algum lugar, aonde você aterrou aqui. Você aterrou no Brasil, você aterrou em outro lugar, nessa cidade, na outra cidade. É o teu contexto, é aquilo que já veio antes de você e que também você pode modificar, mas é aquela base. O fogo tem a ver com a perseverança, com persistência, com você querer também. E claro, tudo precisa de um tempo necessário para acontecer. A água tem a ver com emoções, sentimentos. O ar com pensamentos e ideias. Então, de forma geral, para uma planta crescer, nascer, se desenvolver certinho, ela precisa ter os 4 elementos em equilíbrio. Isso é, de acordo com as suas necessidades, tá? Que um cacto vai ter uma necessidade de água diferente de uma suculenta, diferente de um ficus. Isso a gente sabe, é fácil de visualizar. Mas o que é importante pensar aqui? O que eu quero ter como minha mente, como semente dentro de mim? O que eu quero cultivar dentro de mim? Disso depende esse conjunto dos 4 elementos aqui. O que eu vou colocar mais em mim? Né? Será que falta mais perseverança para eu conseguir atingir meus objetivos? Será que faltam ideias? Será que a minha terra é tão pobre de nutrientes, né? Porque até então eu sempre nutri ela com coisas ruins, né? Que ela não tem força para aquilo, para a semente brotar. Então tudo isso vai ser analisado. Os meus sentimentos, será que são sentimentos bons a maior parte do tempo do meu dia? Ou são tóxicos? Então é aquela chuva ácida que corrói tudo que está embaixo. Então não adianta você plantar, regar, cultivar e tem um dia lá terrível de raiva e acaba destruindo grande parte daquilo que você cultivou. Então aqui estaria representado os 4. O calor, né, perseverar, a luz do sol, as emoções, a chuva, os sentimentos, aquilo que você sente dentro de você, aquilo que está no seu coração, os seus pensamentos, as suas ideias, por onde vão seus pensamentos, eles são muito aéreos, eles não se firmam em lugar nenhum, eles estão num lado, achei isso muito legal, aí você faz, né, um planejamento, tudo, você até tem uma emoção sobre aquilo e não dá em nada, né? E a Terra é o resultado de tudo isso acontecendo também. Faz parte, sim, um pouco da sua personalidade, daquilo que veio antes de você, do seu contexto histórico, mas tem a ver também com esse ambiente que você próprio cria para si mesmo, né? Então aqui vem o resultado, as plantinhas, né? Alguma coisa vai crescer nesse terreno, né? Só que o que acontece às vezes? Às vezes a gente tem um pensamento, né, muito positivo. Nossa, eu quero muito prosperidade, então eu vou pensar que eu sou rica, eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou saudável, mas eu não sinto isso. Eu não me sinto, não, nem pensar. Não, o meu sentimento é de menosprezo por mim mesmo, é de baixa estima, é de não merecimento. Então, quer dizer, eu tenho o pensamento, eu tenho a perseverança, coloquei lá no meu espelho, né, para eu falar todos os dias aquilo ali, mas a emoção não vem, né? E por que às vezes não vem emoção? Porque às vezes a gente é condicionado desde criança a não ter tantas emoções, né? A não demonstrar a emoção. Ah, a pessoa se emocionou, então é meio que, né, uma coisa meio ridícula, meio estranha, assim, falar, não, o importante é você ser firme ali e não demonstrar emoção. Então, isso te prejudica muito, porque sem emoção você não consegue criar, sem o mínimo de emoção. Mas também não adianta ser aquela pessoa super emotiva, né, empolgada, falar, não, agora, vai ser agora, nossa, que legal, eu tenho uma ideia, eu sinto que vai dar certo, eu gosto muito disso, nossa, que legal. Aí vai lá, faz por uma semana. Aí chega o final de semana,
desistiu de tudo, parou, simples assim. Ou depois de um mês falar, fiz ali, ó, 21 dias certinho para nunca mais, né? Então, quer dizer, aquilo não tem uma perseverança, não tem o calor suficiente para aquilo se estabilizar. Então, é muita água, é muita emoção, é muito pensamento, mas aquilo vai varrendo tudo. A semente começou a brotar ali, já era. Não se solidifica, não consegue concretizar as coisas. Falta o quê? Perseverança. E aonde vem a perseverança? Todo dia um pouquinho. Você não precisa se dedicar àquilo exclusivamente. Mas eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas. Sim, faça suas coisas, mas não perca de vista aquilo que você quer. Tente dar uma revisadinha, escuta um áudio, sempre tenha o foco, porque é nisso que aquela semente, que às vezes é um conhecimento muito novo para você, muito diferente, é nisso que ela vai se estabelecer. É nessa perseverança do dia a dia, é na repetição. O poder da repetição, tem muita gente que fala disso, é uma coisa fantástica. A repetição, ela consegue que a gente entenda as coisas que nem a gente sabia que entendia. De repente, quando você vai revisar a coisa, você fala, nossa, olha só quanto que eu repeti, eu coloquei um áudio ali no YouTube, fiquei escutando e agora eu sei, né? Por causa disso, ver todos os dias, né? Daí também nós podemos cultivar dentro da gente alguns fatos, algumas, vamos dizer assim, plantinhas negativas, né? E elas se tornam negativas porque, poxa, ela não está em alinhamento com as frequências altas, que é a tríade superior. O que a tríade superior comunica? É luz, é amor, é iluminação, é felicidade, são essas vibrações bem altas, lá em cima, maravilhosas. E você faz o quê? Você tem uma convivência, ou você é a própria convivência, né? Aquela pessoa medrosa, falar, não, se você estacionar ali, olha, vão raspar seu carro. Se você colocar ali, vão roubar. Nossa, fulano se atrasou, será que bateram o carro dele? Nossa, fulano se atrasou, será que... É sempre desgraça para todo lado. Aí você cultiva, né, sob essas condições, o que nasce? Nasce erva daninha, não nasce aquela planta maravilhosa, aquela lavanda cheirosa, perfumada, né? Nasce esses espinhos. O medo da ansiedade. Então você tá o tempo todo ali, né, a ponto de arrebentar alguém, porque você cultivou esses espinhos dentro de você, está dentro de você. É uma questão sua, que você foi lá, muito perseverante, assistindo todo dia aquele noticiário de notícia ruim, né, vendo as coisas acontecerem com os outros, se interessando pelas histórias, né, de desgraça de fulano, de cicrano, colecionando aquele rol, né, de notícia ruim ao redor de você, e daí você sente medo de sair de casa, sente medo de deixar o carro na rua, sente medo de tudo, de pegar o ônibus, de voltar tarde, de sair cedo, de voltar num dia de semana que seja sábado ou domingo, que vai ter pouca gente na rua. Então, é um medo, assim, que vai se alastrando. E o que acontece? Essa erva daninha ali, ela nasceu, cresceu, deu a sementinha dela e o vento vai levar ela para ela ir povoando, né? Aquele seu mundo interior. Então, de um pezinho de medo, nasce vários outros. De um pezinho de ansiedade, nasce uma plantação de ansiedade, de medo, de raiva, né? E por aí, e isso só tende a piorar. Então, o que tem que acontecer aqui? Tem que mudar o sentimento, tem que mudar o pensamento, tem que parar de nutrir essa erva daninha como um todo, tá? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Aqui também a questão, né? Todo dia, raiva. Todo dia eu passo raiva. Todo dia eu planejo vingança daquelas pessoas que me fizeram passar raiva. Então a erva daninha vai se alastrando ali, né? Ela vai tendo raízes, ela vai soltando sementes, ela vai povoando o seu mundo interior com essa fragrância da florzinha dela. Aí ninguém aguenta ficar do seu lado, né? As amizades são muito raras, assim, acontece, mas a pessoa já vai embora, não aguenta. Ou você
traz mais pessoas com a mesma sintonia de raiva, né? De estar ali sempre remoendo alguma coisa. Você vê aquele noticiário da raiva, você tem raiva por causa do ônibus, tem raiva do seu trabalho, tem raiva de um monte de coisa. E o que vai acontecendo? Essa erva daninha, ela dá a semente. Aí a semente vai lá e nasce em outro lugar. Poxa, deixa eu lembrar aqui, nossa, quando eu tinha 2 anos de idade, né? Que raiva daquela minha prima, que raiva daquela minha vizinha, né? Todo mundo queria pegar a recém-nascida no colo, mas ninguém pegava. Olha só como eu sou vítima desde os 2 anos de idade. Não, pensando melhor, e vai lá e brota mais uma sementinha. Pensando melhor, eu tenho raiva muito antes. Nossa, muito antes mesmo. Porque eu tenho certeza, eu não lembro, mas eu tenho certeza lá que o meu enxovalzinho de bebê não era tão bonito como o da fulaninha. O meu não devia ser tão cor-de-rosa como o dela. Gente, é a erva daninha povoando, poluindo, fazendo mais do mesmo, criando mais da mesma coisa, né? E daí você tem raiva, quer se vingar de todo mundo, né? E você é vítima de todo mundo, e você vive nesse sentimento ruim o tempo todo dia, e daí você começa a ter dor no estômago, e ai, nossa, como eu sou coitada, né? Porque, poxa vida, eu vivo nessa vida tão difícil e eu ainda tenho dores, né? Poxa vida, ainda tô com problema de saúde, que difícil. Mas por quê? Porque isso tudo, ele vai fazendo um ciclo. É a raiva, a plantinha da raiva ali, ela vai fazendo o seu ciclo. E o que quebra tudo isso? A consciência. Poxa, quando eu tenho um momento ali que eu faço, que eu tenho um equilíbrio energético e de repente eu consigo me centrar e eu consigo enxergar isso, fala, nossa, muita coisa aqui não é que nunca existiu, mas não é motivo. Você coloca a luz da razão sobre aquilo tudo e fala, nossa, eu acho que isso daqui é um exagero, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar de pensar dessa forma, eu tenho que parar de cultivar esses sentimentos, eu tenho que parar de ter esse tipo de convivência, parar de se interessar por esse tipo de conversa, de história, porque isso está me fazendo mal. E às vezes, assim, a gente precisa dar um baque para ter esse contraste, né? Poxa, como eu estava vivendo minha vida até hoje, como eu vi que pode ser diferente e que escolhas eu vou fazer a partir disso. Não vai ser fácil, tranquilinho, falar não, é só passar um cortador de grama ali e cortar toda essa erva daninha, porque as raízes estão lá embaixo. Então, não é você negar, não, eu não sou uma pessoa raivosa, não, é que todo mundo fez muita maldade comigo. Não é você negar isso, porque a raiz continua lá. E ela continua crescendo para baixo, para o seu inconsciente. Então, aquilo que você diz que não é seu, é do outro, né? É que você está ainda reforçando, na verdade, aquela planta. Porque uma planta que ela não é cortada, ela faz o ciclo dela e ela morre. Agora, quando você... só você experimentar cortar essa erva daninha que tá no meio da grama. Você corta a parte de cima dela, ela brota aquilo ali de novo. E ela dá faz o ciclo dela. E você corta e ela faz o ciclo dela de novo. Então, você potencializa. Quando você nega uma situação na sua vida, você, na verdade, potencializa aquilo numa noção que não tem você não tem ideia. Então, o que seria o passo contrário? Reconhecer, falar, não, realmente é assim, né? Estou dessa forma. Não ficar, né, com baixa estima por isso, porque isso é um processo de todo mundo, e começar a cultivar outras coisas. Deixa lá a plantinha lá, né? Daí eu coloquei aqui, as plantas, boas ou não, elas têm raízes e elas estão ali, né? Não basta você esconder e tentar negar, porque isso só vai piorar, né? E o pior, você leva isso para o teu inconsciente. E lá é mais difícil de tirar essa raiz, porque ela entra cada vez mais em busca da água que está lá no fundo, que ela sabe que existe, que está lá no fundo. Então a raiz se aprofunda cada vez mais. Isso não te traz coisa boa, porque é uma criação sua. Ela precisa de nutrição, ela precisa da chuva da raiva. A chuva da raiva não está vindo mais, então eu vou me aprofundar.
E ali vem os gatilhos, né? Poxa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque aquela plantinha que você cultivava há um mês atrás, ela tá com sede, ela precisa de água. Então, vai acontecer de você bater o pé numa escrivaninha e você não vai ter essa maturidade, às vezes, de falar, de respirar e falar, não, né? Aconteceu. Não, você vai xingar, você vai cair naquele ciclo e ela tem mais da nutrição que ela precisa. Então, assim, por que acontece tantos gatilhos? A gente tenta controlar de um lado, do lado racional, mas isso não tá mais no lado racional, isso tá bem mais profundo. E quando você consegue identificar, essa é a palavra mais legal, quando você tem consciência, você identifica aquilo ali é um gatilho. Gatilho para quê? Para você ficar com raiva. Você passou a manhã inteira maravilhosamente bem. Aí você vai, sei lá, almoçar e a pessoa, você encontrou um cabelo lá no meio da comida. Aquilo é gatilho. É gatilho criado por quem? Por você mesma, pelo seu inconsciente, sabe? E aí existem vários mecanismos que eu não vou acabar falando aqui, mas acredite, todos esses gatilhos, à medida em que você for identificando, for falando, olha, o meu propósito hoje é ter minha vibração elevada. Eu não vou ficar com raiva, com ódio, com medo, com insegurança. Não vou ficar orgulhosa de mim porque eu tô fazendo tudo certinho, né? Por quê? Porque tudo isso são vibrações baixas, elas vão me desviar daquilo que eu quero. Porque tudo tá em vibração, tudo tá em movimento. Então, se eu estou em movimento, em que direção eu estou indo? Eu estou indo mais para aquilo que eu quero, para as vibrações elevadas, ou eu estou menos? Porque parado eu estou vibrando, eu estou oscilando. Agora, eu estou oscilando para cima ou eu estou oscilando para baixo, né? Dando audiência para minha tristeza, né? Ela tá ali batendo na minha porta falando, ó, quero aqui minha cota também, né? Então, tudo isso são criaturas, são blocos energéticos que pedem comida. E isso é uma questão bioenergética, biológica também, porque são hormônios. Quando você tem a raiva, você ativa uma série de hormônios que o teu corpo entende aquilo, né? Biologicamente, a raiva. Quando você sente muito amor, também você tem uma série de hormônios e nas quantidades, né, exatas para que você sinta aquilo também. Então, além de ser energético, é biológico. Isso está nas suas células estão acostumadas a viver aqui com esse contexto aqui, ou então com um contexto melhor, com um contexto, né, adequado para que o seu resultado seja aquilo que você queira. Então, tudo isso vai fazer parte de um conjunto maior, tá? Mas a gente vai tratar aqui tudo, se restringir a alguns pontos para não ficar muito extenso também. Então, o que acontece, né? É mais fácil focar em você não ter raiva ou começar a regar, a plantar uma plantinha da paciência, né? É mais fácil você plantar a plantinha da paciência, por mais difícil que pareça no começo, porque ela vai exigir todos os cuidados, sim, mas você não vai conseguir matar a raiva se você não cultivar outra coisa, se você não direcionar seu foco para alguma coisa, porque você não consegue ter um não raiva. O que seria não ter raiva? É você ficar em paz, em tranquilidade, é você ter mais controle. Então você precisa focar nessas outras plantinhas aqui, do controle, da tranquilidade, da paz, né, da harmonia. Então são essas outras plantas que devem ser regadas. Então aquela tua emoção, ela não vem carregada de raiva. Ela até pode vir eventualmente, mas você tem consciência disso e você tem um propósito. Então agora eu vou cultivar mais a minha plantinha da paciência lá. Então vou regar ela e não a da raiva. Todos os dias, com perseverança, até conseguir quebrar um ciclo, até conseguir fazer o quê? Que aquela raiz da plantinha da raiva, ela seque de verdade, ela não se aprofunde mais. E assim, onde que isso aparece? Aparece quando a gente vai, por exemplo, fazer uma meditação.
Quando a gente faz a meditação, é muito interessante. Você para fazer aquilo ali, né? Você tá ali concentrada, tranquila, né? Muito, muito bonito. De repente vem aquele pensamento, né? Que te leva. E daí você volta, fala, não, consegui hoje 5 minutos, amanhã eu vou conseguir um pouquinho mais. Tá. Aí vem aquela emoção, aquele medo, assim, né? Que te trava. Fala, nossa vida, eu tenho que cuidar disso. Então, assim, vem os gatilhos, eles estão ali, né? As raízes, elas estão ali, elas estão buscando nutrição, elas estão buscando que você vá atrás delas. Então, por isso é que o tratamento com a radiestesia, ele consegue ser um tratamento integral, porque ele vai lá identificar aonde que tá isso daí, aonde que pode ser, qual que pode ser o antídoto para tudo isso. E te harmonizar. Quando você sente essa harmonização, você percebe, poxa, eu vivi até hoje de uma forma e hoje eu consigo ser diferente. Então isso é muito bom. Então assim, ó, o quaternário inferior, ele nos liga basicamente aqui para baixo, ó, essas setinhas aqui para baixo, ao orgulho, raiva, ao desejo, mas é um desejo do ego, sabe? Aquele capricho tem mais sentido desse desejo, assim, não é uma coisa madura, não é uma perseverança, não é uma vontade de ser melhor, é um desejo por querer mesmo, porque eu quero agora nesse momento e já, né? É o medo, a tristeza, a apatia, a culpa, e eles não vêm sozinhos, eles vêm aqui puxando, né? A ofensa. Então, assim, quando a pessoa está muito identificada com esses 4 corpos inferiores, ela tende a se identificar profundamente com isso. E é muito interessante, porque quando a pessoa se identifica profundamente, ela se ofende com uma facilidade, assim, enorme. É o eu identificado. No que a pessoa se identifica? Com os pensamentos. Mas eu sou os meus pensamentos ou eu estou ali para reger os meus pensamentos? Eu sou os meus sentimentos ou eu decido se agora eu quero sentir medo ou se eu vou respirar fundo e colocar a razão, a luz da razão para dizer, olha, isso aqui não é real, tá? E se for real, então a gente toma as providências necessárias, mas isso não vai paralisar, não vai acabar com o meu dia, né? A gente se identifica com o nosso físico. Então a aparência é extremamente importante. Se alguém me ofende, né? Se com a minha aparência, seu cabelo tá assim, você tá acima do peso, tá abaixo do peso, qualquer coisa me ofende, porque parece que aquilo vem diretamente para mim. Então, quer dizer, são as crianças da 5ª série brigando entre elas, né? Ali tem as brigas, as disputas, o ego é rei, né? Claro, tudo é identificado ali. Então você não é a sua essência divina, você é o seu corpo, você é os seus pensamentos, que por sinal eles são repetitivos e a maior parte deles são inconscientes. Você pensa, você na verdade você não pensa, você repete. São os mesmos pensamentos todos os dias, que vão fazer o quê? Cultivar as mesmas sementes todos os dias. Mais do mesmo, sempre mais do mesmo. Os seus sentimentos, que são sempre os mesmos todos os dias, você já tem aquela rotina, você acorda, você fica mal-humorado porque você acorda, você pega o ônibus, tá chovendo hoje. E é sempre a mesma rotina, é o sistema límbico, é o sistema automático que está te levando. E você acha que não é isso. Mas por quê? Porque você se identifica, você está totalmente identificado com isso daqui, com o mental inferior, com o astral, com o etérico, que seria a parte energética, e que ele que faz a ponte para o físico, que é a tua materialização, tá? É aquela frase, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Ele projeta, ele compete, ele fala que o outro é ruim e ele é bom. Então, tem um monte de coisa ali que é o quê? Briguinha, é mesquinharia, é bobagem. É uma briga, às vezes, por uma posição dentro de uma empresa. Quem tem que decidir isso não é nem você, nem o outro, é o chefe, é o dono da empresa. O que vocês estão discutindo? Qual que é o problema?
é totalmente irracional, totalmente fora de lógica isso daí. Mas as pessoas, né, se identificam tanto com isso que não conseguem pensar diferente, tá? E ali que surge a grande materialização. Quando eu penso com o meu mental inferior, eu sinto profundamente o meu astral e o etérico é essa ponte que joga para o físico, eu materializo. Claro, né? Com essa perseverança. O etérico sempre fazendo a ponte. Sempre, sempre, sempre. Ali, com a perseverança. Então, ali na materialização, na tua terra, tem essas consequências, né? E no duplo etérico, o que tem? Tem os chakras, que são as rodas de energia, né? Os centros de energia, que nós vamos citar aqui, vamos considerar os 7 principais, mas se a gente for considerar que cada célula do nosso corpo tem átomos, então cada célula praticamente tem o seu centro de energia. Mas esses são os 7 principais, tá? Que nós vamos considerar para essa aula. E os nadis ou nadis, que são os caminhos, que eles não são rodas que se interpõem, que elas vão sendo dinâmicas entre si. Essa energia, ela flui, né? Quem nunca escutou falar da Kundalini, né? Que é a serpente que vai e volta, então ela troca energia desde o chakra básico até o coronário, e assim ela faz o ciclo, que gera também esse campo eletromagnético que está aqui ao redor, né? Então, tudo isso funciona no duplo etérico. O físico é só consequência. E por que a terapia energética é legal? Porque ela vai na causa, porque ela identifica, né? Poxa, dá para tratar o corpo astral com antidepressivo se o corpo astral é um corpo sutil, mas a depressão tá lá, a tristeza tá lá. Por que o antidepressivo funciona? Ele regula os hormônios que estão ligados a uma glândula, que a glândula está ligada a um chakra principal, e esse chakra está tão bloqueado que ele desregula a glândula, ele ou diminui muito o funcionamento dela ou aumenta demais, e isso vai causando os desequilíbrios. Então, assim, é tratar por uma ponta, para quê? Para a pessoa sentir a melhora, para que ela tenha, né, um baque físico ali, e daí sim ela consiga mudar outras atitudes da vida dela. Mas só os antidepressivos por si só, acho que a pessoa fica o resto da vida tomando antidepressivo. Ela é para quê? Para ter essa consciência. A pessoa, poxa, hoje não me sinto tão triste, então vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma coisa que melhore, né? E tratar o corpo astral pelo racional, né? Gente, se você sente medo, sente depressão, sente qualquer sentimento que te domine muito, você entende isso. Não é porque você fala disso, nossa, como eu sinto medo. Às vezes até dá um alívio, mas aquilo vai voltar. Então, quer dizer, você não encontra de fato uma solução para aquilo ali. Diminui um pouco. Eu agora falei que eu sinto medo, o medo de 10 está em 8. Mas isso vai voltar porque não está tratando corretamente. Então, na radiestesia, você trata o corpo astral, equilibra o corpo astral. Você trata o mental inferior dos pensamentos. Trata o corpo físico daquilo que já está materializado. Então, diminui dores, consegue reverter alguns quadros de doença bem adiantados, consegue dar um alívio para a pessoa. Mas, assim, isso é integral, precisa ter também as atitudes das pessoas nisso daí. Não é uma terapia milagrosa, é uma terapia que ela identifica a causa e ela te traz consciência, né? Aquela frase, né? Eu sei que eu devia fazer isso, mas eu não consigo ser diferente. Né? Eu sei que eu devia fazer tal coisa, mas eu não consigo. Por quê? Porque não tá no racional, tá no astral, tá em outra coisa, tá na rotina, né? Do etérico, que tá sempre mandando a mesma informação lá. De repente ele tem que... Como assim? Agora não é a mesma coisa? Não é? Agora é diferente? Então é complicado, assim. Você vai criar um novo ciclo na sua vida, você primeiro tem que tomar consciência de como você estava e para onde você quer ir, né? Então aqui, né, um mental inferior, cheio de raiva, traz o que para o astral? Mágoa, água parada, água podre. O astral trata do emocional, trata do emotivo, das águas, é ele que faz essa ponte.
Então, vamos supor que tudo isso cause só bloqueio no primeiro e no terceiro chakra. O que vai reverberar no físico? Uma dor de estômago, um intestino preso, um desemprego, né? Aquela prejuízo financeiro que você tem, ou mesmo dor no ciático, unha encravada, dor na perna. Tudo isso vem de um sistema anterior, né? Ou então, o mental inferior vive no julgamento, vive reparando nos outros, né? Porque fulana, porque ciclana, porque isso, na fofoquinha. O que pode esconder isso no astral? Claro, tem frustração, mas também pode ter raiva, pode ter medo de não ser igual, pode ter uma baixa estima de si mesmo, quando a pessoa se vê tão inferiorizada que ela tem que atacar o outro para o outro não perceber o quanto ela não se ama, né? Então ela tem que estar sempre, né, fazendo essas coisas. O que o etérico sente? Isso daqui não tá correto não, né? Vamos mandar essa energia pro físico, mas não tá certo não. Causa no físico, bloqueio, uma vida sem energia, a pessoa tá sempre doente, estressada, nervosa, né? Tá sempre com desânimo de fazer as coisas. Então, tudo isso vai reverberando. Então, o que acontece aqui no quaternário inferior? A gente se identifica com com esses 4 elementos. Você esquece de que você é um ser de luz. Você esquece que você não é seus pensamentos, aqueles pensamentos que se repetem o tempo todo. Você não é os seus sentimentos, ou mesmo o grupo de tudo isso daí. Isso não é a sua personalidade. Isso é um retrato, né? É uma fase da sua vida. É como você está agora nesse momento. Tá aqui. É um retrato. Você não é o retrato. Isso aqui é o que você pode aprender com ele, inclusive. Você não precisa se identificar com esse retrato. Ele tá ali, eu enxergo, mas ele não sou eu. Não é a minha essência, né? Como a gente falou, como eu falei ali em cima, né? Quando a gente se identifica com o mental inferior, com o astral, então você briga ego com ego. Você tem que ter razão, porque você é mais inteligente. Porque, nossa, eu sinto orgulho de ser quem eu sou. Eu tenho raiva de fulano. E cicrano, eu vou me vingar. E você tá ali dentro no meio daquelas sensações negativas, no meio daqueles sentimentos ruins, ou aqueles pensamentos que uma coisa vai puxando a outra e vai cultivando, né, aquele campo enorme de ervas daninhas lá e de espinhos, e você acha que aquilo tá certo, porque você não aprendeu que você é ser de luz, você é uma centelha divina, você não veio aqui para ficar disputando com o coleguinha, né? Já passou isso daí. Né? Então, poxa, mas aí vem vários questionamentos, né? Quem que eu sou mesmo? Será que eu sou o que eu penso? Né? Esses pensamentos automáticos e recorrentes, que eu nem penso para ter eles, né? Eles são simplesmente fruto do sistema límbico, que ele já sabe que os caminhos neurais são sempre os mesmos. Então, para uma resposta assim, se a pessoa me responde mal, eu já tenho esse gatilho da raiva. Se a pessoa me responde mal, então eu tenho esse outro gatilho de eu ficar emburrado o dia inteiro. Se a pessoa me responde mal, então eu vou me fazer de vítima, eu vou falar mal dela. Então, assim, os caminhos já estão traçados. Eu não preciso pensar. O sistema límbico, ele já sabe. Ah, essa pessoa sempre reage com raiva em tal situação. Essa pessoa é de guardar rancor mesmo. Então, assim, ela não fala, ela não vai verbalizar, ela não vai meter a boca no outro, mas ela vai ficar remoendo aquilo, né? Remoendo. Então, o sistema límbico já sabe, você não precisa pensar para reagir, né? Numa situação. Ele já faz esse trabalho por você. E quando você tem consciência disso, você fala, poxa, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Então, você vai buscar outro caminho. Você vai buscar ter consciência. Você vai buscar, vamos dizer assim, quem manda em tudo isso daí. E aí a gente chega na tríade superior. O Atma, que é a essência divina. O Búdico, que é um registro de todas as encarnações. E se você não acredita em encarnação, não tem problema. Você pode pensar que quando sua avó estava grávida, você era um óvulo lá no corpo da sua mãe que estava em desenvolvimento, porque o mecanismo feminino é dessa forma. Então,
você tem registros bioquímicos, aquele conjunto de hormônios da raiva, eles foram impressos em você quando você ainda era um óvulo, né? Parte de você, né? Sendo um óvulo. Então, você não precisa acreditar em reencarnação para tudo isso. Basta pensar que do 0 aos 6 anos, você era uma criança que você aceitava tudo, que isso é o que acontece no nosso desenvolvimento. A gente aceita tudo, 0 aos 6 anos. Então, tudo aquilo que falaram para você, você aceitou como amém, né? É isso mesmo. Então, se você acredita em reencarnação, é uma coisa. Se você não acredita, pode pensar nesse sentido. Ele tem um registro de tudo aquilo que você não lembra, de tudo aquilo que você não tem consciência, de todas essas experiências passadas, desde lá da sua avó. Então, é muita informação ali, que a gente não tem acesso direto com o nosso consciente. Apenas alguns flashes, né? Dizem que aquele sentimento, né? Quando a gente o déjà vu faz parte do búdico. É o búdico que tá te relembrando, falar, ó, isso daqui já aconteceu em algum momento, né? Então, é isso. O búdico, ele tem o registro inteiro, né? Ele é um grande, uma grande sabedoria ali. E tem o mental superior, que ele entende que tudo isso é aprendizagem. Então, ele não se identifica. Eu não sou o meu pensamento. Eu não quero pensar esse pensamento agora. Eu não quero sentir essa raiva que normalmente eu sinto quando tal e tal coisa acontece na minha vida. Então, ele é o que tem uma sabedoria maior diante de tudo aquilo. Então, é a tríade superior, que representa o seu eu eterno. Esse eu que a gente vive agora é um eu temporário, né? Se você, da mesma forma, se acredita em reencarnação ou não, esse eu aqui vai morrer em algum momento. Ele vai deixar de existir. Esse contexto todo aqui vai deixar de existir. E o que vai continuar? O eu eterno. Seja ele em forma de outra encarnação, seja ele, né, lá indo para as instâncias superiores, né, para o mundo superior. Então, quando esse eu superior ele olha para aquilo que esse quaternário inferior criou, ele pode falar, nossa vida, mas poxa, aqui tem um campo que eu posso cultivar alguma coisa nova, né? Aqui, olha só quanta água, tá encharcada aqui de água. Nossa, tem uma ilhazinha aqui que vamos ver se tem erva daninha ou coisa boa aqui dentro. Aqui pode ter uma floresta, né, com sentimentos muito bons, mas que por aí falta regar um pouquinho mais, né? Então é ele que vai te dar o norte, né? É ele que vai falar, olha, até agora você tem vivido dessa forma. Daqui para frente você pode ser diferente. Basta o quê? Ter consciência e decidir e querer isso daí, né? E isso pode ser através de uma religião, que você se ligue com essa essência divina, ou pode ser através da espiritualidade, simplesmente você sentar lá e fazer uma meditação todos os dias, você entrar em contato com essa sabedoria superior, você ter consciência de que você está aqui para aprender, para essa experiência. Você não vai se ofender quando o outro te fala alguma coisa porque você entende que não é essa identificação com os 4 corpos inferiores que vai fazer quem você é mesmo. Se a pessoa acha que eu tô, sei lá, gorda, que meu cabelo é assim, assado, não importa para mim como pessoa, como essência divina, como coisas realmente importantes para minha vida. Isso não me modifica. Isso não vai me deixar triste ou feliz. Não é isso que vai movimentar o meu astral. Então, ele está dissociado dessas coisas, muito assim, essas frequências inferiores mesmo, né? Como aqui a gente, né, busca, poxa, se você vive nessas frequências mais baixas aqui, você entra num ciclo de autoalimentação, né? Você entra no medo, você entra na ansiedade.
você tá sempre arrependida, sempre desesperada através de alguma coisa. Você se ofende, aí você sente culpa, ou você culpa as outras pessoas, você planeja vingança, você condena os outros, julga, é punitivo, rancoroso, né? Então, assim, ou aquela pessoa orgulhosa que vai sempre procurar dizer para o outro o quanto ela é melhor. Então, quer dizer, tá super identificado com esse eu temporário. Não consegue enxergar a sua essência divina. Quando a pessoa começa a enxergar a essência divina, ela para de discutir. Porque assim, ou você continua discutindo e se rebaixa a essas frequências inferiores e sabe que o outro não vai mudar, porque não é através da discussão que você muda alguma coisa, é através da conversa. Mas para existir uma conversa, um diálogo, os dois precisam falar e escutar. Se um só fala esperando que o outro se convença, então não é um diálogo. Isso é muito difícil, muito raro. Normalmente, o que acontece? Não é um diálogo, é um monólogo e o outro monólogo. Ninguém se convence de nada, não é uma troca de informações. Um tá ali defendendo ferrenhamente a sua posição e o outro também, porque os dois estão identificados no ego, no orgulho, naquilo que naquilo que é importante, assim, eu tenho que ter razão, eu tenho que saber disso, como que eu não sei disso, como que eu não posso ter razão. Então, assim, é muito complicado. Ou você faz uma decisão, você toma essa decisão de viver com você mesmo, de ter assim essa harmonia interior e manter essa frequência, para quê? Para que aquela planta que você realmente queira cultivar, que ela esteja ali disponível, ou você cai na tentação, vai lá, discute, se irrita, fica bravo, xinga, né? E como eu falei, é muito difícil. Né? Quando a pessoa te pergunta, quando ela vem, né, e fala assim, nossa, né, você anda tão diferente, né? Então, você quer saber mesmo? Aí eu te respondo, mas se não, não esquenta a cabeça. Porque é isso. São frequências diferentes, né? E daí você pode pensar assim, poxa, mas então quer dizer que se eu estiver por muito tempo nessas frequências elevadas, eu nunca mais vou ter raiva? Então, quanto tempo será que demora para a gente tirar todas aquelas raízes, todas, daquela plantação enorme de erva daninha que a gente plantou dentro da gente mesma? Então, quando vem alguém muito prepotente, né, perto da gente, ou vem uma pessoa assim muito orgulhosa, ou aquela pessoa chantagista, aquela pessoa que não liga para aquilo que a gente tá pensando, tá querendo, ela simplesmente quer passar por cima. Então, assim, tudo isso, por que essas pessoas chegam até a gente? Tudo isso significa que ainda tem um resquício daquela raizinha lá. E se você entrar nesse gatilho, você vai continuar a cultivar aquele tipo de erva daninha que você se propôs a não cultivar mais. Então, são gatilhos que mostram o quê? Que tem ressonância. Tem alguma parte de você onde essa energia consegue plugar, ela consegue se conectar, né? Agora, vem uma pessoa e te xinga. E você não tá nem aí. Nossa, a pessoa nunca vi na vida, não é importante para mim, não tô nem aí. Tchau, né? Não importa se ela me xinga da coisa pior do mundo. Eu decidi isso e ela não vai conseguir. Ótimo! Então, esse gatilho você já conseguiu superar. Mas de repente, num dia em que você não está tão bem assim, tão equilibrada, tão consciente das coisas, e é aquela sequência, às vezes, de coisa que dá errada, né? Deu errado, perdeu tal coisa, quebrou outra coisa, e assim vai. E você tá para explodir. Se você não para e não respira, você vai explodir, né? Você vai sentir tudo aquilo de novo, né? Mas não é o fim do mundo. Foi uma situação isolada. Então, o que é muito interessante também? Observar quais outros sentimentos vêm junto. Isso também é uma oportunidade de aprendizado muito legal. Quando a gente percebe que, poxa, eu consegui superar a semana inteira, tava relax aqui, ninguém conseguiu me irritar, não tão profundamente, né? E agora, nesse aspecto, isso daqui me ofendeu.
Aonde que tá o meu ego ali? Aonde que o que eu tenho que aprender? Aonde que tá o meu ponto que eu às vezes não vi, eu não tratei, eu não sabia que eu tinha essa erva daninha dentro de mim, né? Eu não sabia que, sei lá, essa pessoa assim, assim, assado me causava essa repugnância, esse preconceito com o físico dela. Eu não sabia que eu tinha isso. Então, você vai lá e pensa, né? Ou reflete, ou vai lá e harmoniza. Então, tudo isso também serve para aprendizado. O que é importante nesse caminho é dar um passo por dia, é não parar. Porque a partir do momento que você para, não existe parar, né? Como a gente está sempre em vibração, a energia nunca para, então você sempre está caminhando. Você só vai para a direção contrária. Aquilo que você já tinha caminhado, já tinha conseguido manter uma frequência mais elevada, né? Lá, sei lá, de 500 Hz por dia, de repente você começa a descuidar, de repente tua frequência vai descendo. E você só percebe isso numa, sei lá, numa crise de pânico que você teve, numa ansiedade que você sentiu, num desespero que te deu. Fala, opa, se isso daqui sintonizou aqui embaixo, então quer dizer que eu tenho que cuidar melhor da minha energia, porque ela tá tendo picos para baixo, né? Tá indo para baixo. Muito fácil, né? Ou em determinados assuntos, né? Eu sinto desespero. Em determinados assuntos eu tenho muito medo. Então, quer dizer, não é em tudo que eu tenho medo, é nisso daqui. Então, se trata também de forma específica, tá? Mas é isso, eu quis passar nesse vídeo como que a gente consegue, né, a partir, né, desse entendimento de como se forma, né, como se materializa as coisas, a partir dos 4 elementos, que, como eu falei, ao mesmo tempo é uma metáfora, ao mesmo tempo é uma referência, ao mesmo tempo facilita muito a gente a entender, né, como se processa essa materialização, né. Eu espero que vocês tenham gostado, né, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo conteúdo.